Tava vendo uma das palestras do SXSW, um Bob Safian, e ele estava falando sobre a questão do que as empresas perdem tempo, né, precisando dar o seu moonshot, né? Enquanto as pessoas estavam falando sobre isso, levando para o lado muito humano, eu estava pensando empresarialmente, como eu penso sempre, né? E eu percebi o seguinte, a maioria das empresas não falha por falta de inovação, ela falha porque nunca teve coragem de inovar de verdade, sair da reunião. E isso é tenso demais, cara. Por quê? Porque numa análise direta, assim, numa análise superficial, o problema é sobre criar esses momentos mágicos da empresa, mas na verdade não é isso. É o fato de que as empresas realmente fingem que querem esse impacto, mas operam para expor a zero risco, sabe? Querem que dê um baita resultado, mas não pode ter risco. Então, assim, se for ver o padrão da sociedade, é muito natural. A empresa reflete a sociedade. A gente fala, a gente precisa inovar mais, precisa pensar grande, precisa pensar em disruptura. Só que na tradução real disso, inovação é um discurso, não um sistema. Porque todo mundo que tenta inovar sempre fala, olha lá, o cara está querendo reinventar a roda. E pronto, aí morre aí a inovação. E uma visão bem geral da coisa, esse moonshot que nego chama, né? Não é uma ideia grande. O moonshot acaba sendo um sistema que transforma a ambição em, sei lá, em experimentar uma consequência real. O fogo, cara, que não gera teste, então não é moonshot. Se não gera impacto, então também não é moonshot. E as empresas querem acessar a lua sem mover uma agulha. E foi essa a tônica da história do cara, ensinando como fazer isso. E eu não acredito em absolutamente nada disso, né? Eu acho interessante porque a sociedade foge disso o tempo inteiro. A sociedade exige matar o conforto organizacional, aceitar o erro invisível, o erro que é natural, abandonar a previsibilidade, mas na hora que as empresas começam a fazer isso, pá, meu Deus, aí fica todo mundo desesperado, até porque tem o acionista, né? Então a gente tem que parecer inteligente mais do que ousado. Então a gente tem que entender esse jogo. A gente tem que entender os personagens dentro da empresa e entender como isso funciona. Porque o lógico, o cara lógico vai falar assim, ai, sem hipótese testável, a métrica não fica clara, e aí não é inovação, é narrativa. Pô, legal, concordo. O criativo, aquele cara diferente, vai falar, um moonshot começa quando a gente quebra uma regra invisível no mercado. Tá, mas e se quebrar a regra que vai quebrar a empresa? O crítico, que eu adoro trabalhar com eles, a maioria quer um brand de inovação. Se é que é possível fazer brand de inovação, pô. Gente, não existe inovação sem risco. Não tem jeito, cara. Então, fazer um brand de inovação, pô, pelo amor de Deus, inovação acontece. Já o cara como eu, que é um caótico, cara, o maior moonshot que a gente pode ter é destruir seu próprio modelo antes de começar a fazer outra coisa e antes que alguém destrua por você, né? Então eu acredito muito nisso. E aí me vem alguns insights estratégicos. Primeiro, o que eu não estou vendo nessa história dessa mentirada que esses caras contaram nas palestras? Moonshot não cria só produto. Ele cria o quê? Reposiciona a empresa, ele atrai talento novo, porque ele fica inspirado para trabalhar e, acima de tudo, cria novas categorias. E se cria novas categorias, galera, muda o jogo. E se muda o jogo, as empresas vão ter medo disso. No futuro, eu acho, analisando os cenários, que as empresas vão ser divididas entre as que experimentam com método e as que são ultrapassadas porque já experimentou com método. Então vai ter quem morreu e não sabe que está morto, é um morto-vivo, e aquelas empresas vão ficar testando, 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 e eu adoro esse tipo de empresa porque torna a empresa mais científica. Já o comportamento humano, galera, a gente vai ter que entender que o jogo é diferente. O maior bloqueio nunca foi tecnologia. O medo é de parecer incompetente ao sair do padrão. É sair do padrão e dar muito errado. Sabe? É você ter uma ideia e atrás dessa ideia no final você fala assim, puta que ideia escrota, e todo mundo te criticar por isso. Então as pessoas não temem tecnologia, elas temem estar erradas. E isso é tenso. Já pela visão da tecnologia, a gente vai ter que entender o seguinte: essa nova tecnologia, o mundo de hoje, a IA, permite a gente testar tudo. Se você não testa, não é mais uma limitação técnica, é uma limitação cultural. Na verdade, é uma limitação de coragem, de cojones. E tem gente que tá cagando no pau de medo.
Até porque tem muito a perder, ou pelo menos acha que tem, né? Cara, tem alguns jeitos de fazer isso, mas eu cheguei a uma conclusão. Tem muita empresa que dá esse tirão na lua, lança essa pedra lá na lua, sem ganhar nenhum centavo por isso, e eu faço muito isso, é por ego. Agora, com monetização vira escala, aí é interessante. Por quê? Porque confiança mais inovação gera uma margem absurda. Só que as pessoas não estão se preocupando com isso. Galera, num cenário bem otimista no futuro, a empresa vai testar rápido, vai errar barato e vai encontrar um novo motor de crescimento rapidinho. No cenário mais negativo disso, pessimista, um shot vira um slogan qualquer numa parede, ninguém arrisca porra nenhuma, as empresas se tornam irrelevantes e um maluco no meio de uma garagem de um quarto como o meu vai criar o próximo bilhão, sozinho, sem ninguém, só usando inteligência artificial. Se a gente for trazer isso para a realidade, galera, vamos trazer isso para a realidade, vamos entender que 99% é risco e 1% é acerto. Está preparado para acertar? Tem que estar preparado para errar 99 vezes. Sua empresa tá? Ela tem dinheiro para isso? Eu falo sempre. Cristóvão Colombo foi contratado, recebeu recursos, treinou para chegar na Índia, chegou na América. Teria sido demitido da sua empresa? Agora, do jeito que eu sou absurdo, cara, eu ia fazer uma coisa completamente diferente. A empresa investe milhões em inovação e descobre que o verdadeiro moonshot era simplificar o óbvio. Gênio não é quem faz o difícil, é quem faz o fácil ficar mais fácil. Mas não, querem fazer a nova roda. Não é melhor melhorar a roda que está aí? Quem vai ganhar dinheiro com essa brincadeira, galera, é quem criar laboratório de inovação, quem trabalhar com frameworks de experimentação, galera, testar, experimentar, e consultoria de ruptura, que é o que eu faço. Então vou ganhar dinheiro, hein? Só falta me contratarem. Porque aí a inovação, esse salto, vira um produto, ele vira constante. Né? Vamos trabalhar com a solução mais definitiva, sabe? Vamos criar um sistema mais formal de moonshot, sabe? Tese estratégica clara, orçamento pré-definido, time independente, ciclo rápido de teste, uma métrica que funcione, uma decisão rápida para escalar. E aí, se der certo, vira jogo. Se não, pode ser a solução paliativa, aquela empresa que não está querendo resolver muito, sabe? Escolhe um probleminha real, faz 3 hipóteses ousadas num brainstorming bonitinho, abre um coffee break, testa numa escala pequenininha e valida se puder, e se morrer 3 meses depois, viu? Inovação não adianta. Como isso me cansa. Eu tô falando fazer vídeo. Outra coisa que me buga pra caramba é que as pessoas esquecem que a solução mais simples, mais genial, é parar de perguntar qual é o moonshot que a gente tem que criar e simplesmente entender que a nossa regra de mercado, que todo mundo aceita, tá errado. Destrói a regra que você tá. Assim que nasce a ruptura. E aí eu deixo um pensamento que eu tava tomando banho ontem e pensando nisso. A sociedade tem o hábito de pensar assim, a gente quer inovar, mas com segurança. Mas lembra, não existe inovação com segurança. Sabe por quê? Porque se você quer parecer ousado, você vai ter que ser um pouco vulnerável. Então eu, Flávio, criaria uma área ou um dia na sua empresa, mesmo que seja uma empresa de 3 pessoas, para projetos inovadores, coisas absurdas, que são esses que geram bom trabalho. E criaria um sistema para inovar, e quem não inovasse seria punido. Quem inovar seria premiado e quem não inovar seria punido. Estou dando um passo a mais do que só premiação. E aí a gente tem que entender que não resolver esse problema dos moonshots perdidos, né, vai gerar alguns danos para as suas empresas. Primeiro, a empresa, né, não vai ser eficiente como ela gostaria de ser, vai estar jogando o jogo errado. Né? A inovação vai acabar sendo estética na sua empresa. Aí vai mudar a logomarca. Olha que logomarca massa. Ou a minha diretora, meu diretor vai fazer um vídeo legal, e nada disso é importante se não tem a porcaria da inovação. E seu futuro acaba sendo, você acaba ficando dependente de todo mundo. E isso é complicado. Então, assim, se fosse, né, resolver essa descarga mental que eu tô tendo, moonshot não é sobre, pensar grande. Não é nada disso. É sobre construir um sistema que permita as pessoas pensarem grande, transformar a ambição em teste, testar a evidência, e aí sim a evidência ser colocada no mercado por um preço alto, porque você correu esse risco.
Sei lá, galera, eu tenho pensado nisso, não sei se é uma coisa que vocês pensam. Caraca, 10 minutos, que merda, detesto vídeo longo.